Amém, igreja, graça e paz. Tudo bem com vocês? Pamela aqui falando do canal Desafio da Restauração. E vamos lá? Amém, igreja. Vamos orar então? Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me coloco diante da Tua presença. Peço a Tua ajuda, Espírito Santo, que o Senhor me use, que o Senhor use a minha boca, né, Deus, como instrumento do Senhor, a minha vida, para alcançar cada pessoa que o Senhor colocar para ouvir essa palavra. Deus, que o Senhor venha transformar as nossas vidas e nos ajudar a vencer tudo isso em nome de Jesus e termos a nossa família restaurada por completo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Igreja, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é assim: ou você quebra a maldição, ou ela te quebra. Nós vamos ler dois versículos, na verdade, duas passagens na Bíblia, que é Romanos 5:12, e fala assim: portanto, da mesma forma, o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E nós vamos ler Números 14:18, que fala assim: o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta gerações. Amém? Igreja, é o seguinte, esse é um tema assim que também ocorreu comigo, né? Porque nós estamos falando agora sobre maldições hereditárias, tá? Porque existe, talvez, se você analisar, não sei se é o seu contexto, mas se você analisar na sua vida, você pode identificar algumas coisas que aconteceram com o avô, com seus pais, e que hoje você pode estar na mesma situação. Talvez alguns detalhes são diferentes, mas o resultado é o mesmo. Então, igreja, a gente vê que as pessoas, elas acabam vivendo coisas que os pais viveram, que os avós viveram, e assim vai se passando de geração em geração. E se alguma dessas gerações não quebrar essa maldição hereditária, ela vai continuando e se fortalecendo cada vez mais. Porque o inimigo que está agindo ali, ele está agindo geração após geração, e em cada geração ele se aperfeiçoa mais, né? Então, a gente precisa identificar isso nas nossas vidas. Por quê? Mas por que isso é importante? Porque talvez você hoje está passando por essa situação, né? Você está em uma situação de divórcio, uma situação em que seu cônjuge saiu de casa, que seu cônjuge te abandonou, né? E se você olhar para a vida dos seus pais, ou para a vida dos seus avós, ou tataravós, talvez isso venha se passando de geração em geração, como aconteceu comigo. O meu marido saiu de casa, eu fiquei muito mal, eu senti uma dor no meu peito que eu achava que eu ia morrer. Deitada numa cama, sentada, né, numa cama, quando eu comecei a ligar as coisas, eu achei que eu ia morrer. É uma dor, assim, insuportável. E eu me lembro do meu pai, quando a minha mãe se divorciou dele, ele quase morreu numa cama. Ele falava que ele sentia uma dor que eu acredito que era a mesma dor que eu estava sentindo. E ele sentia aquela dor, meu pai quase morreu. Pessoas foram usadas ali por Deus para ajudá-lo na restauração dele. Fala assim, ajudar ele a se levantar, a se reerguer novamente. Foi muita oração, eu quase perdi meu pai nessa situação. E hoje eu entendo, né,
E hoje não. Na verdade, quando isso ocorreu, não me recordo se foi no dia ou alguns dias ou meses depois, eu identifiquei a mesma situação em relação ao divórcio, em relação a essa situação que eu contei, que eu conto agora para vocês. Então, assim, você vê que são situações que o resultado é o mesmo, né? Mas em nome de Jesus, na minha geração, isso foi quebrado. Porque se eu não quebrasse isso, as minhas filhas iriam colher os frutos dessa maldição hereditária. E eu tenho um irmão também por parte de pai e mãe, e eu vejo que na vida do meu irmão aconteceu também dele se divorciar, mas ele infelizmente teve o mesmo, assim, até agora, né? A mesma situação que o meu pai e minha mãe, né? Infelizmente, né? E então, igreja, a gente precisa entender que ou você quebra essa maldição na sua vida, ou ela te quebra, né? Ah, Pamela, mas como que eu vou quebrar isso? Querido e querida, só existe uma maneira de você vencer isso. É você obtendo em Deus a restauração da sua família. É você se posicionando, conforme a gente tem falado para vocês aqui no canal, os vídeos que tem a sigla PS na nomenclatura, quer dizer o que? Posicionamento. Eu estou montando a playlist de posicionamentos para ficar mais fácil para vocês, eu só preciso encerrar isso. Mas isso é muito importante, igreja, para vocês, se posicionar da forma correta e lutar pela família de vocês. Por enquanto, nós não temos orações, campanhas no nosso canal, mas eu acredito que como a gente já tem colocado assim, praticamente tudo relacionado a posicionamento, acredito que esse seja o próximo passo. Então nós estamos, né, no caso, vou buscar uma direção em Deus sobre isso, e acredito que deva ser esse o caminho, amém? Ou se Deus quer nos direcionar para algo diferente, Deus vai nos dar a direção, amém, igreja? Então, igreja, só para vocês entenderem, não se trata só de posicionamento, se trata também de vocês fazerem orações específicas de renúncias, de quebras de maldições, né? Vocês orarem, quebrando isso, declarando pelo poder do sangue de Jesus que toda maldição que foi passada de geração a geração, que chegou até você, até a sua vida e a sua família, seja quebrada em nome de Jesus. É dessa maneira que você deve orar, renunciando também. Mas como que eu oro isso, Pamela? Você começa a orar e coloca lá, anota todas as maldições, porque eu estou falando isso, mas isso é uma situação. A gente costuma trazer muitas coisas dos nossos pais. A forma de agir, a forma de falar, a forma de algumas atitudes. Você pode perceber que, um exemplo, no meu pai, a minha família é uma família que fala muito alto, né, na parte do meu pai. E eu acabei herdando isso dele. E isso também é uma maldição. Que a gritaria, Deus fala que a gritaria não agrada a Deus. Então, isso também não deixa de ser uma maldição. Estou dando um outro exemplo aqui para vocês. Um outro exemplo a gente pode ter é o adultério. Você analisar e de repente você olha, o pai adulterou e aí destruiu a família. E aí a mãe não quis lutar, o pai também não quis lutar, e aí a família foi destruída. Aí houve divórcio. Aí talvez você fez a mesma coisa. Você foi lá, adulterou, e aí a sua esposa não quer saber mais de você, você também às vezes, né, tá meio assim.
Entendeu? Então você vê que são situações que são parecidas, mas nem sempre vai ser dessa forma, tá? Que nem no meu caso. No meu caso, os meus pais, a minha mãe começou a se envolver com outras religiões, né? Centro espírita e outras coisas. E fora que foi feito trabalhos, né? Invejas e tantas coisas. E meu pai também errou muito com ela. E aí ela optou pelo divórcio, né? E assim, ficou insustentável a convivência dos dois, né? E acabou ocorrendo isso da parte dela. E só que do meu lado, o resultado foi igual, mas, se você ter ideia, eu estava na igreja. Eu tinha meu relacionamento com meu marido, nós éramos líderes na casa do Senhor. Então, assim, o inimigo ele vai se aperfeiçoando e ele vai agindo, às vezes, de formas diferentes. Ele tem essas maneiras, né? Às vezes ele faz da mesma forma, né? Usa o mesmo caminho, mas às vezes não, né? Então, igreja, a gente precisa orar especificando, né? Renunciando aí. Como, Pamela, eu faço isso? Ore em nome de Jesus, anota tudo que você identificar de maldição que veio dos seus avós, que veio dos seus pais, né, na sua vida. E aí você começa a orar, sempre que você tiver nas suas orações de guerra, né, no seu dia a dia, né, que todos os dias a gente ora, né, a gente busca pela restauração da família. Você especificar, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro quebrado nos céus, na terra, embaixo da terra, toda maldição hereditária. Especifica as maldições. Eu renuncio a gritaria, eu renuncio o adultério, eu renuncio o divórcio. Senhor, quebra isso em nome de Jesus. Eu declaro que eu sou livre, que a partir da minha geração, né, eu e a minha família e todos os meus descendentes seremos livres das maldições que vieram da vida dos meus pais ou de quem quer que você identificar aí. Amém? Faça essa oração diariamente, coloque em prática. Amém, igreja? E lembre-se sempre, ou você quebra a maldição, ou a maldição te quebra. Amém, igreja? Ah, Pamela, mas não é bem assim. É bem assim. O resultado será o mesmo, tá? Então, eu estou falando isso porque na minha geração foi quebrada, mas na do meu pai não foi. E eu vejo hoje que ele teve oportunidade também, assim como eu, de lutar pela família, mas ele não lutou. E as consequências foram terríveis na minha vida, na vida do meu irmão. E assim, a gente vê que eu acredito que existe até um arrependimento, né? Se eu tivesse lutado, como poderia ter sido? Né? Se eu tivesse dado ouvido à voz de Deus, como poderia ter sido? Sabe? Então, vale a pena, igreja, a gente quebrar isso nas nossas vidas. Eu sei que é um caminho estreito, mas é um caminho maravilhoso, em que você vai viver e conhecer ao Senhor, ter o cuidado do Senhor sobre a sua vida. O deserto é esse caminho, mas o final, o que você vai colher, os frutos que você vai colher de todas essas lágrimas que você está regando a sua semente de oração, a sua semente de posicionamento, a sua semente de obediência, a sua semente de amor a Deus, de intimidade com o Senhor, a sua semente de lutar pelo resgate da alma do seu cônjuge, vai valer a pena e vai se tornar, né, uma árvore linda, frutífera. E eu digo mais, porque eu li essa palavra, não me lembro certinho, foi em Isaías. Eu lembro Deus falando muito bem comigo, que Ele falava que eu e a minha família, nós seríamos como uma árvore, e que debaixo dessas árvores, seria colhido vários tipos de
de pássaros, né? E na minha visão, igreja, era como se Deus estivesse falando: olha, essa semente, filha, que você está semeando, ela vai crescer. Ela vai crescer, ela vai produzir frutos. Você e sua família vão se tornar uma árvore linda. E muitas pessoas, muitas vidas serão alcançadas, estarão debaixo dessa árvore, recebendo dos frutos que vocês vão gerar. E os frutos, igreja, é isso que nós estamos fazendo. É essa palavra que você está ouvindo, são as palavras de posicionamento. Nós estamos aqui, eu estou aqui, para fazer aquilo que o Senhor tocou no meu coração de fazer, de ensinar o povo dele, as pessoas que querem a família, como lutar. E está aqui, que você precisa. Não sou a dona da verdade, eu só ensino o que eu aprendi e o que me gerou o resultado que eu tenho hoje. Graças ao meu Senhor Jesus, a Deus Pai Todo-Poderoso e ao Espírito Santo, que me ajudou em todo o tempo. Amém? Igreja, que Deus abençoe vocês. Quero que vocês... Eu acho legal também compartilhar alguns louvores que fizeram parte da minha história. Isso veio no meu coração agora. E então, existe um louvor, um desses louvores, se vocês quiserem ouvir também, que chama A Árvore Cortada, da Valesca Maísa, uma coisa assim. Esse louvor representa a minha história. É muito doido, foi bem no meu processo de deserto que foi lançado. E sempre que eu ouço esse louvor, eu me recordo do que Deus fez na minha vida. E eu espero que Deus fale ao seu coração também, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, compartilhe essa mensagem, deixe o seu like. Me ajude, igreja. As pessoas precisam conhecer esse canal para que elas possam se posicionar e viver o milagre. Que em nome de Jesus eu creio que vocês vão viver. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe. Até a próxima.